Estamos de volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E o assunto da conversa de hoje são os Jovens Aprendizes, o programa do governo federal. O primeiro trimestre do Amazonas ficou em segundo lugar no ranking de contratação nessa modalidade na região norte, com mais de 1.400 jovens contratados. Mas esse número poderia ser bem maior, já que essa oportunidade representa pouco mais de 12% do potencial de vagas que as instituições e empresas poderiam disponibilizar aqui no estado. Esses dados fazem parte do balanço de aprendizagem divulgado pelo Ministério do Trabalho essa semana. E para dar mais detalhes sobre esse assunto e como esses dados refletem na geração de emprego, nós vamos receber aqui no estúdio o Superintendente Regional do Trabalho, Gilvan Mota. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Muito obrigado, bom dia. Vamos começar explicando o que é esse programa Jovem Aprendiz. Muita gente ainda desconhece o que é, principalmente os pais que não viveram isso lá atrás, não tinha um programa que legalizava um trabalho de alguém menor de idade. Às vezes eles tinham até que antecipar o registro ali, mudar, adulterar a data para conseguir entrar no mercado de trabalho de uma forma legal, né? É verdade. Bom, isso tudo parte da premissa de uma legislação que existe desde 2000, mas que na verdade no Brasil só foi implementada em 2005, 5 anos depois, a Lei 10.097, que determina que uma cota para todas as empresas, né, de médio a grande porte, para colocação de aprendizes no seu quadro, no sentido de gerar o primeiro emprego, né, e de começar a dar experiência para o jovem, acima de 14 anos. Então, a partir de 14 anos, você entra no programa e a idade de jovem aprendiz vai até que idade? O programa é feito de 14 a 24 anos, mas com a condição sine qua non que o jovem esteja estudando ou fazendo um curso técnico. Por exemplo, uma empresa que contrata um profissional com 21 anos de idade que está dentro dessa faixa etária do programa, ela já está cumprindo essa legislação ou tem que fazer uma inscrição pelo programa Jovem Aprendiz? Não, ela está cumprindo. As cotas variam de 5% a 15% de obrigatoriedade da inserção de aprendizes, né? Para médias e grandes empresas. O Ministério do Trabalho administra isso controlando através do CAGED. Nós sabemos lá, sempre precisa sair lá de dentro, na parte internamente, nós sabemos o número de empregados de cada empresa, né, que são nos informados mensalmente. A partir daí, nós começamos a fazer a fiscalização e verificar se eles estão inserindo esses aprendizes no seu quadro de trabalho. A partir de quantos funcionários a empresa tem que levar em consideração o programa Jovem Aprendiz? A partir de 7. A partir de 7, aí proporcionalmente deve ter pelo menos um, né? E essa cota vai aumentando conforme o número de empregados da empresa, né, chegando a um máximo de 15% do seu quadro de empregados. E qual a diferença entre o jovem aprendiz e o estágio? Se uma pessoa foi contratada como estagiária, ela já está inserida nesse programa, já está dentro da cota de idade ou é algo distinto? O aprendiz, primeiro ele está estudando, ele obrigatoriamente tem que estar estudando. Então, ele tem uma jornada de trabalho flexível. Ele pode trabalhar o número de horas que ele tiver disponível para a empresa, no sentido de ele se sociabilizar, aprender um ofício, estiver aprendendo uma profissão. Então, normalmente, eles trabalham... E ele vai receber também proporcionalmente as horas trabalhadas, levando-se em conta sempre o mínimo, que é o salário mínimo, né? Então, ele pode trabalhar 2 horas, 3 horas, dependendo do interesse da empresa e tal. Em relação ao estagiário, o estagiário não tem esses limites. E nem necessariamente precisa ter 14 anos, 15 anos, não precisa ser menor. E também necessariamente não precisa estar estudando. É a grande diferença entre o estagiário e o aprendiz. E como são garantidos os direitos trabalhistas? Ele tem direito a todos os processos que um funcionário comum também teria? É assegurado ao aprendiz todos os direitos, enquanto estiver na empresa, né, todos os direitos trabalhistas assegurados a qualquer trabalhador, né? A gente sempre recomenda, eu acho muito importante, que no caso do aprendiz, é importante para ele, mas é muito mais importante às vezes para a empresa, né? Além de estar cumprindo uma cota, uma legislação que existe, a empresa pode moldar nas suas necessidades esse jovem que está sendo inserido no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, para o jovem, é uma experiência. Se costuma dizer nos currículos, apresentar experiência. Evidentemente que ninguém pode ter experiência se alguém não der uma oportunidade para começar, tem que começar em alguma atividade. Então é muito importante esse programa. O Jovem Aprendiz exige algum tipo de curso técnico? Porque, por exemplo, com 14 anos, normalmente o aluno está ali no ensino fundamental ou está iniciando o ensino médio. Não necessariamente. O que se exige é que ele esteja estudando, pouco importa se é no ensino médio, no ensino fundamental ou se ele está fazendo um curso técnico, pouco importa.
A gente tem aqui uma relação das vagas que foram ofertadas na região norte do país, que coloca o Amazonas em segundo lugar, perdendo apenas para o estado do Pará. Vamos mostrar aqui os números para quem está acompanhando aí em casa. Ó. Olha só, no quadro, o Pará tem 3.000 e o Amazonas aparece aí com 1.461. Uma diferença bem grande, levando em consideração o estado do Pará, mas já é a maior contratação que a gente tem relacionado a essa faixa etária dentro do programa Jovem Aprendiz. Né? É o melhor número dos últimos 3 anos aqui no Amazonas. Né? Nós temos um universo no estado, detectado pelo Ministério do Trabalho, pela superintendência aqui, de aproximadamente 11.500 vagas disponíveis para aprendizes, das quais no primeiro trimestre deste ano de 2018 se inseriu já 1.460 no mercado de trabalho. Né? Esse trabalho é muito da fiscalização nossa. Né? A gente detecta, em função do CAGED, que essas vagas não estão sendo cumpridas e não se notifica a empresa. Nós temos feito parcerias também, temos parcerias com o CIE, nós temos parcerias agora. Existe uma legislação mais atual que permite para aquela empresa que tenha um segmento, uma atividade econômica diferenciada, que ela possa terceirizar através de um termo de compromisso, de um TC, que a gente chama, os seus aprendizes, no sentido de que ela cumpra a cota. Então, com isso, este ano, os números estão sendo ótimos. Esperamos, até o final do ano, estarmos com aproximadamente 6, 7 mil aprendizes inseridos no mercado. O jovem aprendiz precisa estar no primeiro emprego ou ele já pode ter tido uma carteira assinada antes? Não, tem que ser o primeiro emprego. Tem que ser o primeiro. É a inserção no mercado de trabalho. Exatamente, é a inserção. É dar a possibilidade de que esse jovem se insira na empresa, aprenda uma profissão e desenvolva uma atividade. Ele pode já ter tido um estágio? Pode. Que não tem um registro em carteira assinada, O estágio, né? não necessariamente complica a relação dele em relação ao aprendiz. Entendi. Agora, o número de vagas é bastante grande e não estão todas preenchidas, né? O que é que falta para completar essa cota toda, né? Já que são 11.000 vagas disponibilizadas. A gente imagina sempre o seguinte, que primeiro, aquilo que tu falaste no início, que muitos pais, muitas famílias não têm noção, né? Ou não têm interesse ou não vão procurar. É importante que, até em função da idade, né? 14 anos, 15 anos, são jovens que estão na escola e o programa exige que eles se mantenham na escola. Então, a gente recomenda que aqueles que têm interesse, que procurem os diversos órgãos, né? Especialmente o CIE, que faz esse interface entre a empresa, né, e o empregador, né? Para que se coloque no mercado de trabalho. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, bom dia. Recebemos hoje aqui o Gilvan Mota, superintendente regional do trabalho, falando aí sobre o programa Menor Aprendiz. E agora a gente muda de assunto porque começou a segunda etapa de matrículas para os selecionados no vestibular e sistema de ingresso seriado da Universidade Estadual do Amazonas. Quem tem os detalhes é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Qual o procedimento para os candidatos garantirem essa vaga? Conta pra gente. Olá, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, Adriane, o procedimento é muito simples. É preciso realmente que esses candidatos compareçam até hoje na unidade acadêmica onde ele vai fazer o curso, né? Aqui no Amazonas, por exemplo, aqui em Manaus, na capital, a gente tem ali a ESAT. Se você for fazer o curso da ESAT, a ESAT fica na Leonardo Malcher. Se você for fazer o curso em alguma cidade do interior, você precisa ir até a unidade acadêmica daquele município, levando a documentação que é pedida pela Universidade do Estado do Amazonas. Um desses documento essencial é uma ficha de inscrição, um formulário que está disponível online no www.uea.edu.br. Esse formulário precisa ser preenchido pelo candidato e ele precisa ser levado junto com a documentação que é necessária e que é pedida no edital do processo seletivo, seja ele o ingresso seriado, seja ele através mesmo da prova normal. Então, os documentos necessários estão listados no edital. O ideal é que o candidato realmente já tenha reunido esses documentos. É preciso imprimir o formulário de inscrição e é preciso levar até a unidade acadêmica. Bem simples, né, Adriane? O horário, né? Hoje é o último dia de inscrição. O horário é aquele horário comercial, de 8 ao meio-dia e de 2 até as 5 da tarde. Tem sempre aquele intervalo, aquela pausa de almoço, onde os candidatos não estariam sendo recebidos, né? Talvez alguma unidade possa abrir aí uma exceção, manter uma pessoa de plantão, mas o horário correto mesmo de atendimento é até meio-dia, a partir de 2 horas da tarde,
e vai até às 5 horas da tarde. A gente lembra que essa inscrição que está acontecendo agora é para aqueles alunos que vão para aqueles cursos que começam no segundo semestre. Ou seja, as inscrições para os cursos que começaram já no primeiro semestre encerraram lá atrás. Agora é realmente uma inscrição, é uma maneira que a Universidade do Estado do Amazonas encontra de não ter muitas filas, porque daí eles fazem as inscrições de quem vai começar as aulas apenas no segundo semestre nessa época do ano. Isso significa que, terminada a inscrição hoje, pode abrir também uma segunda chamada, desde que as vagas estejam disponíveis. A previsão para essa segunda chamada é o dia 6 de junho, então, portanto, se você não é um candidato dessa primeira chamada, você pode ficar atento também ao site da Universidade do Estado do Amazonas a partir do dia 6 de junho, porque você pode fazer aí também, pode, quem sabe, entrar nessa lista de espera, nessa segunda chamada para os cursos que iniciam no segundo semestre. Para quem está na primeira chamada, o prazo realmente é hoje, não tem prorrogação de acordo com a Universidade do Estado do Amazonas, já foi dado tempo suficiente para que todo mundo reunisse a documentação necessária e agora é realmente o último dia para que essa documentação seja entregue na unidade acadêmica. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com Cleiton Pascarelli. Um dos assuntos é uma polêmica na aprovação do reajuste dos servidores da saúde. Olá, Cleiton. Muito bom dia para você. Bom dia. Estou informando aqui o nosso telespectador que um dos assuntos da nossa interação hoje foi a aprovação lá na Assembleia Legislativa do aumento dos servidores da Suzam. Até aí tudo bem. O problema é que o governo do estado tinha feito um acordo com os servidores. Aí veio a Assembleia e aprovou algo completamente diferente do que tinha sido acordado anteriormente. E agora está um impasse político e funcional ali, porque as pessoas da Suzam querem um novo reajuste. Claro, mas é claro. O grande negócio é o seguinte, a base do governo, inclusive, estava toda tranquila, achou que ia ser uma votação tranquila, né? Porque o governo rateou esse aumento entre 2018 agora, 2019 e iria trazer uma parcela em 2020, né? Uma parcela que era de 4% em 2020 de reajuste. Só que os parlamentares da oposição apresentaram uma emenda ao projeto e trouxeram esse reajuste de 4% de 2020 para 2018, já agora para esse mês. E aí foi aquele rebuliço lá na Assembleia Legislativa, os deputados da base governista começaram a bater boca com os deputados de oposição e acabou que por 10 votos contra 8, o novo reajuste foi aprovado aí. Então, só este ano vão ser quase 15% de reajuste, 14,94%. E aí, em 2019, ficam aí os 9,27%. Ao todo, dá um pouquinho mais do que 24% de reajuste para os servidores da saúde. Está melhor assim do que antes, né? Os servidores acham. Agora, certeza. O governo está preocupado. Inclusive, um dos líderes do governo, o deputado Vicente Lopes, já disse que, inclusive, o governo vai vetar. Com certeza, né, Cleiton? O que acontece é o seguinte, o governo estava se preparando para dar um reajuste agora já de 10%. Aí foi aprovado esse de 24%, né? Antecipou esse parcelamento que deveria acontecer no acordo firmado entre servidores e governo. E aí, claro que é o interesse do servidor em ganhar mais, é justo que ganhe. Agora, a gente fica muito evidente aí uma briga política, porque normalmente a Assembleia Legislativa é um quintal do governo do Estado, né, do Executivo. O governador manda, os deputados obedecem, só que é ano de eleição. E aí o presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, é pré-candidato. Exato. O atual governador é pré-candidato à reeleição. Então aí fica uma briga já bem clara, a oposição, que era muito menor, acaba ganhando força, crescendo, porque é o ano de política e o ano de eleição. Então, por conta de tudo isso, há esse descompasso. Para o servidor é bom, o que a gente lamenta é que isso só esteja acontecendo, só estejam olhando para o servidor
porque existe interesse pessoal por trás, né? Um interesse político por trás de tudo isso. E o governo do estado, o executivo, não é obrigado a cumprir. Exato. Ele pode vetar e volta para a Assembleia de novo. Esse reajuste vai acabar sendo empurrado mais um tempo, né? Enquanto essa definição não for acertada. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, é mais uma classe do governo do estado, é mais uma classe de estatutários do estado que estão aí preocupados com essa questão do reajuste, porque se não passar, eles vão ficar com o salário ainda do mesmo jeito que está, né? Vão ficar ganhando só o que tem agora, sem contar que estão há bastante tempo sem um reajuste e, infelizmente, por conta de uma briga política, tudo pode ser posto a perder. Agora, vamos ver como é que o governador se comporta e como é que ele vai querer que fique a popularidade dele, né? Porque imagine que depois de comprar briga com os professores, com os policiais e conseguir sair ali sem muitos arranhões, vamos ver agora com os servidores da saúde do estado, que são em grande quantidade também. O bom agora pode ser ruim também, né? Exatamente. A gente vai ficar acompanhando essa história toda, porque agora a gente muda de assunto. Vamos falar da área policial. Um dos acusados de comandar a chacina no Compage foi preso em outro estado e chegou em Manaus, né? Teve um comboio para trazê-lo para cá. Exatamente. Inclusive, o Manhã no Ar mostrou isso ontem. Nós temos, inclusive, imagens, Adriane, da Polícia Civil do Amazonas, olha aí, ó, policiais do DRCO, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil e da Secretaria de Operações, a Secretaria Executiva de Operações da Secretaria de Segurança, trazendo o Arimateia de Boa Vista, em Roraima, para o estado do Amazonas. Ele estava escondido numa comunidade ali ribeirinha do estado de Roraima, muito tranquilamente, vivendo desde o ano passado, sem mexer com ninguém e tal, mas a comunidade acabou denunciando, né, a presença dele por lá, e a polícia do estado de Roraima foi lá e o prendeu. Nesse momento, ele chegou agora de manhã, inclusive, à Delegacia Geral de Polícia Civil do estado do Amazonas, e logo mais, às 9h30 da manhã, ele vai ser apresentado para a imprensa. A polícia vai apresentá-lo para a imprensa. Está aí o Arimateia, ele é um dos líderes da facção criminosa Família do Norte do estado do Amazonas e foi um dos líderes, é apontado pela polícia como um dos líderes que chefiou aquela chacina que acabou com 56 mortos no ano passado, no primeiro dia do ano passado, ali no Compage, que é o Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ele, inclusive, é apontado, a polícia aponta exatamente nas imagens que são que a imprensa tem lá da hora da correria no Compage, ele é apontado exatamente como um homem de cabelo meio loiro, né, correndo de um lado para o outro, inclusive muita gente com armas e tal. Então isso deve piorar um pouco a situação dele, já que nós estamos aguardando ainda esse ano o julgamento de mais de 200 réus, né, envolvidos nesse massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ontem eu acompanhei a entrevista dele, né, feita pela TV Record lá de Roraima. Ele dizia que não fez nada disso, estavam querendo colocar na conta dele, que na verdade ele só fugiu. Mas como você bem disse, as imagens não deixam dúvidas do envolvimento direto e de liderança dele durante essa chacina lá no Compage. Exatamente. E mais tarde tem uma coletiva de imprensa, né, para fazer a apresentação? Isso, daqui a pouco. O telespectador do Manhã no Ar, né, viu imagens aí em primeira mão aqui no Manhã no Ar, aqui na TV A Crítica, e o ouvinte aqui da FM Dia fica sabendo também então que o Arimateia já está em Manaus, vai ser apresentado à imprensa daqui a pouco, com certeza nos telejornais aqui da TV A Crítica, e as informações são trazidas também aqui para a FM Dia. Ok, Cleiton, muito obrigada pela participação, excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado você, bom dia, até amanhã. Tchau, até lá. E clientes que estão com contas atrasadas junto à concessionária de energia podem negociar a dívida até o dia 30 de junho. A ideia da empresa é arrecadar 150 milhões em débitos. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, como é possível solicitar essa negociação?
Olha, Adriane, a negociação pode ser feita a partir de duas maneiras, né? Uma dessas maneiras é acessando o telefone 0800 701 3001. É um telefone de autoatendimento, onde você vai poder verificar ali com o seu número, né, da Eletrobras ou através do CPF mesmo, se existe algum tipo de conta pendente, conta em aberto e que tipo de negociação você pode fazer. É claro que as pessoas que vão procurar esse telefone, vão procurar o autoatendimento, elas vão fazer isso sabendo já que tem realmente algum tipo de conta em atraso e, portanto, vai fazer a negociação, parcelamento de dívida, se a dívida for muito alta, se for o caso, mas a expectativa mesmo é que muita gente acabe fazendo aí esse pagamento à vista, tanto que a Eletrobras espera arrecadar somente com os pagamentos à vista cerca de 17 milhões. Isso de um total, claro, de 150 milhões, que é a expectativa da distribuidora de arrecadar até o dia 30 de junho, que é quando vai essa negociação. Eu dei o número de telefone, mas uma outra maneira também que o usuário pode fazer é comparecendo a um dos 5 pontos de atendimento da Eletrobras Amazonas Energia. Esses pontos estão instalados pela cidade. Existe um ponto no Parque da Compensa, que fica ali na zona oeste, centro-oeste da cidade. Existe um ponto no Parque Samaúma, né, no serviço de pronto atendimento ao cidadão do shopping Sumaúma, na zona norte da cidade. Existe um ponto de atendimento no Parque 10 Mall, que é um shopping que fica ali próximo ao Parque do Mindu, próximo ao supermercado Veneza, né? E, portanto, também está atendendo a população. E existe a própria 10 de julho, que também é um ponto de atendimento, e o Parque São José. Nesses 5 pontos, você pode ir até lá, fazer a negociação, já receber os boletos, tudo bonitinho para começar a fazer o pagamento. Essa negociação, é claro, que inclui aí uma redução em juros e multas, principalmente para aquelas pessoas que têm a dívida muito alta, mas principalmente também para aquelas pessoas que vão fazer o pagamento à vista. E essa é uma iniciativa da Eletrobras, porque o grupo está entrando numa privatização, né? É uma privatização que está prevista para os próximos meses. As 6 distribuidoras, as distribuidoras que atendem principalmente a região norte, alguns países e alguns estados da região nordeste aqui do Brasil, né? Vão ser privatizadas inclusive por um preço simbólico, porque de acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, ao longo dos 20 anos, desde que a empresa assumiu essas distribuidoras, elas já deram um prejuízo de cerca de 20 bilhões de reais. O patrimônio da empresa é avaliado em 10 milhões e elas deram um prejuízo, têm dívidas em torno de 20 bilhões de reais, portanto vão ser privatizadas. O recebimento dessas contas em atraso, desses 150 milhões, já é uma maneira de tentar aí reduzir um pouco essas dívidas e de tentar aumentar o patrimônio da empresa. Por enquanto, a empresa vai ser privatizada por um valor simbólico, mas essas dívidas, o recebimento dessas dívidas é muito importante para que a empresa possa, depois, quem sabe, continuar prestando um serviço para a população. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E termina hoje o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor. Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral reclama da dificuldade em conseguir agendar atendimento no site do Tribunal Regional Eleitoral. Com o fim do prazo, uma longa fila se formou em torno da sede do TRE. Nesta quarta-feira, termina o prazo final para quem precisa regularizar o título eleitoral. Mas a dificuldade em conseguir agendar o atendimento no site do TRE tem gerado reclamação entre os eleitores. Já tem várias pessoas que eu já coloquei disponível para agendar para ela e não consegue agendar pela internet. É uma novela, né? A gente não consegue. Para tentar resolver o problema, o horário de atendimento na sede do fórum vai ser estendido até às 18 horas. Segundo o TRE, cerca de 8.000 pessoas devem ser atendidas. Relativo ao alistamento do eleitor, revisão e transferência, tanto aqui em Manaus como em todos os municípios do Amazonas. Não tem um novo prazo, mas cada caso é um caso diferente. Se o eleitor já fez a revisão aqui em Manaus no período relativo à eleição anterior e ele simplesmente faltou um turno ou outro turno da eleição, ele pode vir a qualquer tempo justificar na zona eleitoral. O prazo é o mesmo para quem for tirar o título pela primeira vez. Gilson é um desses novos eleitores. Há uma importância boa porque nós estamos escolhendo quem que vai representar a nossa cidade. Olha, se você achou essa fila que estava lá na frente do TRE ontem grande,
Olha só essa daqui, vem comigo. Vamos ao vivo para a sede do TRE. Olha só a quantidade de pessoas que ocupa nesse exato momento à frente, o entorno, a Avenida André Araújo, ali no TRE. As pessoas estão indo hoje para o último dia. O atendimento é estendido, vai até às 7 da noite. Mas se essas pessoas não tiverem agendamento, não adianta nada pegar o sol dessa manhã para conseguir o atendimento. E muito provavelmente essas pessoas não têm atendimento. Porque se o atendimento é agendado, não tem necessidade de você ir de madrugada para o TRE. Muita gente chegou aí pela madrugada, quando nossas equipes passaram por aí, já tinha muitas pessoas esperando. E olha só, o TRE fica naquela parte aqui direita do vídeo. E aqui na esquerda é a fila, já na Avenida André Araújo, se aproximando da Cefaz. Olha só a extensão, vamos mostrar, Alex. Vamos tentar mostrar o último da fila. Olha só a distância que a gente tem de fila, comprimento dessa fila. Sai ali do TRE e vai passando pela Avenida André Araújo, se aproximando ali da Cefaz. Muita gente para ser atendida hoje. E se você não tem atendimento e não tem agendamento, está se deslocando para a área, não adianta. Esse agendamento foi programado ontem, muitas pessoas ficaram frustradas por não conseguir esse atendimento, estão com dificuldade de agendar, o que é natural, levando em consideração que é um sistema informatizado, então há uma sobrecarga. Esse prazo foi longuíssimo, dá muito tempo para você se regularizar. Na verdade, desde a última eleição você podia se regularizar e agora termina hoje. Quem se cadastrar, se cadastra, quem mudar domicílio eleitoral mudou, quem não pode ficar sem votar. E muitas dessas pessoas sequer fizeram biometria. Então, é um problema maior. Outras vão ter que pagar multa por não terem ido às últimas eleições. Enfim, é um transtorno bem grande que, infelizmente, as pessoas estão passando agora, pessoas que deixaram para o último momento, né? Se você está em casa pensando em ir ao TRE porque está preocupado com as consequências por ficar sem votar esse ano, não adianta, porque o atendimento é para quem está agendado. O funcionamento do TRE hoje vai ser estendido até às 7 horas da manhã. Aliás, 7 horas da noite, né? Começa às 8 da manhã e vai até às 7 horas da noite. E lá em Parintins também, muita gente foi fazer o cadastramento biométrico. Cerca de 15 mil eleitores da ilha ainda não fizeram o procedimento. O cartório eleitoral de Parintins, no centro da cidade, começou o dia assim, com uma fila que dobrava o quarteirão. Muita gente deixou para fazer o cadastramento da biometria para o penúltimo dia. Foi o caso da dona Janice, que mora em uma zona afastada. A gente deixa sempre para cima da hora, né? Eu moro na Vila Amazônia, né? Aí eu cheguei lá, o barco custou sair e estou aqui agora. Mas a gente vai vencer aqui essa fila aqui. Dos 64.028 eleitores de Parintins, segundo o maior colégio eleitoral do estado do Amazonas, pouco mais de 50 mil já fizeram o cadastramento biométrico. O prazo encerra amanhã e o atendimento ao público acontece de 8 da manhã às 7 horas da noite. A procura é intensa, né? Mas nós estamos em trabalho desde 2016, praticamente no final de 2016. Então nós iremos ficar abertos depois desse prazo apenas para tirar a segunda via do título. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu no último mês que a biometria ainda não vai ser obrigatória nas eleições deste ano. Mas o chefe do cartório de Parintins ressalta a importância de fazer o cadastramento. De uma coisa nós temos certeza, na eleição de 2020, só vai poder votar quem tiver feito a biometria. Teve pessoas do interior que não puderam ir fazer a biometria e vão poder votar. Agora, há um detalhe, depois da eleição, o cartório abre novamente e a biometria continua. E já já a gente volta com o quadro Na Ponta do Lápis. Vamos mostrar quanto custa comer fora de casa e como economizar com a alimentação. Tem ainda o mutirão de saúde feminina e muito mais. Eu volto em instantes, não saia daí.